Olá, eu sou a Adriana Monteiro. Hoje estamos com uma entrevistada aqui de Taboão da Serra. A nossa entrevistada é a Mia Lins, 29 anos, estudante de psicologia, atriz pornô, escritora. Ela tá para lançar um livro e hoje nessa entrevista vamos falar um pouquinho sobre isso. Mia, obrigada por ter aceitado, nosso convite, para essa entrevista. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, como que você sempre morou, aqui em Taboão da Serra, como que você começou a sua trajetória, Você teve uma ascensão muito grande e como que foi isso? Conta pra gente. Oi, gente, sou a Mia Lins, como ela falou, atriz do entretenimento adulto. Eu cresci aqui em Taboão da Serra, por um tempo na minha vida fui empresária, depois eu parti para o ramo adulto e a hora que eu saí do meio adulto, comecei a escrever meu livro, contar a minha história, onde eu conto toda essa minha trajetória desde os meus 7 anos, todos os meus contatos, minhas experiências, como foi minha primeira vez, como foi quando eu entrei nesse ramo adulto, como foi ser empresária, Eu conto todas as transições da minha vida, conto todos os meus relacionamentos, sobre o meu casamento, sobre a vida de casada, a vida de solteira, conto sobre as minhas viagens, que eu já viajei para vários lugares do mundo. É basicamente a minha vida inteira, sem tabu e sem pensar no julgamento. De onde surgiu o nome artístico, Mia Lins? Então, eu com meu ex, a gente estava buscando algo que pegasse, Algo simples, fácil, que fosse muito pesquisado, E, assim, quando você pensa em uma atriz pornô, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Mia Khalifa. Todo mundo, isso é unânime, Você vai falar assim, mesmo que ela não fez, quase não atuou, mas ela se tornou um meme, ela fez muito sucesso, Então o nome dela é muito pesquisado. Então a gente pegou o Mia dela, referência, e o Lins foi aleatório, tinha que ser um nome, um segundo nome que fosse fácil de pegar também. E realmente o nome funcionou, porque você digita Mia, aí aparece dela, vai aparecer a minha alcova, vai aparecer o meu. Então foi tudo planejado pra pegar, Porque se eu colocasse lá um nome que todo mundo tem, eu ia ser mais uma. Não necessariamente, só que ia dificultar um pouquinho esse trabalho de fazer pegar, de fazer crescer o nome. Entendi. Você citou o seu marido. Fala pra gente um pouquinho. Meu ex-marido. Ex-marido. Fala pra gente um pouquinho com relação a isso. Como que foi essa questão? Ele aprovou, ele não aprovou? Foi uma ideia de quem? Foi uma ideia dele, na verdade. Porque eu e ele, quando éramos casados, éramos praticantes de swing, de homenagem. Então, nós tínhamos um relacionamento liberal, Ele saia contra as mulheres, eu saia contra os homens. E em um certo momento, quando nós encerramos as atividades na empresa, a gente buscou outras formas, de trabalho, e aí surgiu a oportunidade. Não foi uma decisão fácil, mas ele foi a pessoa que mais me incentivou a entrar nesse mundo, porque ele gostava muito, Ele tinha os fetiches deles e eu acabei topando e entrei nessa experiência. E foi legal até, porque, gente, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. O término do casamento foi motivado por isso? Não. Ou questões pessoais? Não. Antes de eu entrar, já estava fadada ao fracasso. A gente já não estava numa relação muito boa, até porque começamos a ter um relacionamento liberal para salvar o casamento. Aí isso, acho que deve ter durado, assim, uns 3 anos. A gente já estava empurrando com a barriga, empurrando. Só acelerou o processo. Não, eu acho que não acelerou, acho que deu uma segurada por mais tempo, mas a gente ia acabar terminando de qualquer jeito. Eu acho que quando tem, que acabar, independente das escolhas,
vai acabar acabando. Como aconteceu? Como que você ingressou? Convite? Como foi esse processo até chegar na... E qual foi o primeiro, né? O primeiro local? Assim, antes de eu ter minha empresa, eu trabalhava com eventos. E quando você trabalha com eventos, sempre surge muita proposta de ficha rosa, né? E tinha um cara, um scoper, né? Que aquelas pessoas que convida, são tipo olheiros, vamos dizer assim, né? Eles, e ele sempre mandava mensagem no meu Facebook. Só que eu nunca aceitava, era fora de cogitação. Isso quando eu fazia eventos. Então, se passaram uns 3 anos, mais ou menos, né? E ainda tinha alguma mensagem, alguma coisa. E o meu ex, ele sempre acessava todas as minhas redes sociais, ele sempre via. E ele via esses convites, ele via essas mensagens. E aí ele viu, né, uma mensagem de uma dessas pessoas que mandando lá se eu queria fazer pornô, não sei o quê. Aí ele respondeu. E começou a conversar com o cara, né? Ele todo interessado, começou a conversar. Isso que eles conversaram, aí ele... né? Aí veio a parte, né? Se eu aceitava ou não. E aí ele, vamos fazer um teste, grava um dia, faz um filme pra você ver. Aí a minha primeira cena foi uma cena de cabine erótica. Não sei se vocês já viram que ela é uma cabine que tem um buraco. Aí, né, o resto já sabe. Esse é o meu primeiro filme. E foi legal, porque foi muito simples. Só que não teve aquele contato, aquela interação com o ator, porque era na cabine. Então foi... Eu pensei que seria mais difícil, mas foi bem simples, bem fácil, porque é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Sim, sim. Foi. Você falou, né, com relação ao seu ex-marido, e como que foi o impacto para a família? Você contar para a família, para os amigos, como que foi essa questão? Porque você fala de uma forma muito tranquila, né, com relação a isso. Existem outras atrizes que elas têm essa vida dupla e esconde isso, né? Então deleta, às vezes deleta até... venceu aquele prazo, deleta e acabou tudo. Sim, no meu caso foi diferente. Quando eu tomei a decisão, eu pensei, eu não vou fazer isso pra fazer uma vez e ficar com medo e me esconder. Se eu for fazer, eu vou mergulhar de cabeça, eu vou fazer acontecer, eu quero crescer e fazer de trampolim. Então, as primeiras pessoas que eu procurei foi meu pai e meu irmão, que são os homens, né, assim, os homens próximos, porque eu tenho a minha mãe, a minha avó, só que o impacto delas não é tão grande quanto nos homens da família. Então eu tinha necessidade de conversar com os homens, né, conversar com os homens próximos a mim, porque se eles aceitam, as mulheres automaticamente aceitar, né, da família, porque para elas eu tinha certeza que não ia ser tão chocante. Então, primeiro eu conversei com meu pai, com meu irmão, né, eu contei, eu falei, expliquei, e eles não tinham o que fazer, o máximo que eles podiam fazer, ou apoiar ou não, porque eu não moro com eles, eu era casada, eu tinha já uma vida. Então, eles falaram assim, querer não quero, mas se você quer fazer, eu tô aqui, nada vai mudar, eu sou sua família e vamos te apoiar. E foi assim, eles entenderam, porque eu deixei claro que os amigos iam saber, poderia chegar momento de alguém mandar vídeo, alguém mandar foto, e acontece isso até hoje. Só que eles como já foi uma coisa assim muito bem conversada, esclarecida, eles não se incomodam, eles vão lá, deleta, bloqueia a pessoa. Então meio que já estão treinados com isso. E como que é a questão com o seu filho? Aí já é mais complicado, porque ele tá crescendo, né? Ele tem 11 anos. Só que eu tento tratar isso de uma forma muito natural, pra ele também tratar isso de uma forma muito natural. Como a minha família trata isso de forma natural, ele tem uma tendência a tratar isso de forma natural. Então... Mas eu entendo, assim, que pode ser que os coleguinhas, né? Alguém um dia fale alguma coisa,
Mas eu não posso mudar isso, eu não posso mudar como os amigos vão falar. O que eu posso fazer é tentar educar ele de uma forma que ele tenha uma reação melhor a isso, né? Que ele não leve tanto isso pro pessoal. Porque assim, ó, meus pais são surdo-mudos, né? Os dois, eles são deficientes. E o meu irmão mais novo é autista. Eu cresci com outras crianças apontando, falando isso, só que eu nunca me importei. Eu não tinha isso de... Ai, porque meu pai, né? Não tinha... Eu não ligava, não me importava. Porque eu tratava isso de forma natural. Então eu penso que, né, se minha família tratava isso de uma forma natural, eu cresci... Eu sei que é muito diferente nessa comparação, mas assim, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é uma parecida, porque para criança o preconceito é igual, né? Ela não vai diferenciar um preconceito do outro. E eu cresci de uma forma natural. Eu penso que com meu filho vai funcionar. Pode ser que tenha algum problema? Pode. Só que vou fazer o que for possível para, né, ele reagir a isso melhor. Você teve uma ascensão, uma rápida, né? Ascensão, né? Dentro da indústria, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior. Sim. Como que foi isso? Qual foi o diferencial para que se destacar diante de tantas outras atrizes? Então, porque eu tive todo um planejamento, né? Desde dentro de casa, o apoio da família. Eu não fiz nada sem estar calçada. Teve todo um planejamento, foram 2 anos ativos, né? Fui 2 anos atuando, e nesses 2 anos eu sempre dei o meu melhor, eu estava sempre buscando evoluir, sempre buscando as tendências. Eu nunca fiquei parada esperando oportunidade, não, eu sempre ia atrás. E eu tinha muita constância nisso, né? Eu estava sempre procurando trabalho, sempre em contato com agência, com produtora. E eu acho que foi minha determinação. Eu sou muito determinada, né? Qualquer coisa que eu quero fazer, independente da área, eu sempre vou, né? Eu começo e eu me planejo, começo e vou até o fim. E não foi diferente. Eu tratei o Mia Lins como uma empresa. Eu não tratei só como minha imagem. Não, eu tratava como uma empresa. Tudo era como se fosse uma empresa. E até hoje, mesmo eu não atuando, eu faço várias coisas. Eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, né, me ajudando a tocar o Mia Lins. Legal, bacana. Você tem uma ideia de, em média, quantos filmes você... Eu acho que uns 100. Uns 100 filmes. Você atuou aqui no Brasil em quais lugares lá no exterior? Eu atuei aqui no Brasil. Brasil, aqui é só São Paulo, né? Algumas gravações tem no Rio, só que é muito pouco. Mesmo assim, no Brasil não tem muita produtora, são poucas. São pouquíssimas. Tem menos de 10 produtores. Não sei hoje, agora com essa coisa de OnlyFans, tá todo mundo produzindo. Só que na época que eu estava atuando mesmo, não era tão forte, era muito pouco. Então tinha menos de 10 produtoras, era muito pouco. Hoje em dia deve ter mais. Agora fora do Brasil, nossa, que produtoras, eu gravei para produtoras de vários lugares do mundo, só que assim, aonde se grava mesmo é no leste europeu. O leste europeu eu gravei para... eu fiz filmes pro Japão, fiz filmes pros Estados Unidos, eu fiz filme... eu fiz para muitos lugares, para Alemanha, eu fui para Paris para gravar, eu gravei com as melhores produtoras de lá, para Espanha, gravei na Espanha, gravei com os melhores lá, para Hungria, o leste europeu no caso é Hungria e Praga, República Tcheca. Assim, né, bate pronto, não consigo lembrar de todos, mas basicamente a maior parte, 80% das produções da Europa acontecem no leste europeu. Até filmes para os Estados Unidos, muitos acontecem lá.
Qual foi a motivação de produzir uma autobiografia e o que você espera com esse trabalho? Então, assim que eu me separei, eu fui para os Estados Unidos. E quando eu estava lá, eu conheci pessoas, comecei a sair, só que eu sentia uma necessidade de colocar os meus sentimentos no papel, né? Eu queria contar o que tinha acontecido, todo o processo, né, da minha vida, tudo o que eu tinha passado, contar o meu ponto de vista, né? Porque as pessoas têm uma imagem assim muito errada dos bastidores, do que realmente acontece, né? Por conta de julgamentos e tudo mais. Então eu queria mostrar um outro ponto de vista. Eu queria mostrar quem eu era, né? Como eu cresci. Eu queria contar a minha história. E aí eu comecei a escrever. Eu não sabia se eu ia publicar ou não, mas eu fui escrevendo. Eu estava viajando, né? Conhecendo pessoas, passeando. Só que quando eu chegava em casa, né? Tinha aquele momento sozinha ali. Eu senti aquela necessidade, né, de escrever, de colocar o que eu estava sentindo no papel. E isso me ajudou por muitos momentos, me ajudou muito, porque quando você é acostumado sempre no barulho, né? Tipo, eu tinha um marido, um filho, meu filho quis ir morar com o pai, a gente escolheu deixar ele escolher com quem ele queria ir. Então ele falou que queria ir com o pai. Então a hora que os dois saíram da minha vida, eu fiquei sozinha, a gente se sente solitário, né? Naquele momento eu precisava me agarrar a alguma coisa, e o livro foi a minha forma de me comunicar com o mundo e passar por aquele momento. Você escolheu o nome Eu Sou Uma Mulher Livre. Por que dessa escolha? Então, não, na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não foi nem eu, necessariamente, que escolhi esse nome. Foi assim, passou, eu tenho uma equipe, né? E aí esse foi o Glaucio, um rapaz que tá com a gente, né? Que faz parte do time. Ele leu o livro, né? E aí tem essa frase. É muito engraçado, porque esse dia foi um dia que eu estava na Espanha, estava na praia, assim, e era o dia que eu ia voltar pro Brasil, e eu não queria voltar, porque eu tinha que voltar pra minha vida, eu tinha que voltar pro meu ex, e eu estava adiando com todas as forças desse meu encontro com ele, porque eu não queria mais ficar com ele, eu queria me separar. E nesse dia eu falei, eu queria lavar a alma, eu gritei assim pro mar, né, e eu falei isso, eu sou uma mulher livre, eu gritei essa frase. E nisso eu mergulhei. E tá lá e essa história eu conto no livro. E aí o Glaucio viu, ele falou, nossa, isso aqui eu acho que super combina. Aí todo mundo concordou, e aí foi daí que surgiu o nome do livro. Mas aconteceu, é uma frase que tem todo um contexto. Hoje eu acho que mudou um pouquinho, né, com relação a essa questão de tabu, essa questão da mulher mesmo em si, mas ainda acontece muito, né, das mulheres elas reprimirem seus prazeres, as suas vontades, às vezes não consomem, né, determinados conteúdos justamente por achar isso errado. Muitas vezes assistir um pornô seria coisa só de um homem, né? Como que você vê que o seu livro colabora para esse pensamento, né? Mudar, na verdade, esse pensamento da mulher. Eu penso, assim, que porque muitas mulheres têm essa coisa, esse tabu, né? Pensa, porque eu antes de tudo, eu era muito reservada, eu tinha, assim, aquela coisa, né? Eu era dentro da caixinha, toda fechada. E depois que eu entrei para esse mundo, a minha mente abriu, né? Pensou, aí você começa a enxergar de vários ângulos. E eu penso que o livro, eu vou dar uma outra visão para as mulheres, para não ter medo do julgamento, entendeu? Porque assim, eu acho que toda mulher deveria se conhecer, elas deveriam, como eu posso dizer,
buscar formas, né, delas mesmo se realizar, se encontrar, porque tem muita mulher que deixa de fazer certas coisas por conta do julgamento, por conta dos homens, né, até mesmo a liberdade da gente sair, a gente não tem essa liberdade de sair na rua sem ser assediada, de andar sozinha, tem tudo isso, e isso eu falo muito no livro também, né, assim, até questões culturais, vamos supor aqui no Brasil, aqui a gente não tem essa segurança de andar a qualquer lugar, né, lá quando eu estava viajando, eu ia para qualquer lugar, eu não tinha medo, né, eu falo sobre o medo, a questão do medo que a gente sofre, sim, ser mulher é muito difícil, a gente, por ter nascido mulher, a gente já nasce em desvantagem em relação aos homens, né? E a gente se empoderar, né? A gente assumir o nosso papel de força, de não ter medo do julgamento, a gente já começa a assim, se sobressair sobre isso. Porque quando você começa a aceitar quem você é, você se assumir, né? Você não ter medo dos julgamentos, quando parte disso da sua vida pessoal, você passa isso transcende o seu trabalho, transcende em tudo na sua vida, né? E eu acho que quando você muda a sua postura em relação, né, aos julgamentos, tudo, isso vai mudar em várias coisas na vida, porque até a forma como os homens vão te olhar vai mudar, né? Porque uma mulher, quando ela não tem medo do julgamento, ela se torna uma mulher forte, né? Quando ela não tem medo. E eu penso que quem lê, quem vê, conhece a história, vai ver essa parte, vai entender que a gente precisa se assumir essa postura, né? Mudar tem que começar da gente, né? Porque eu passei por vários momentos de mudança e a partir do momento que eu mudei, tudo à minha volta mudou. Entendeu? Então eu acho que as mulheres que lerem vão enxergar esse mesmo ponto de vista e é isso que eu quero, né? Eu quero, da mesma forma que eu superei, né, muitas coisas na minha vida, né, muitos problemas, por eu ser mulher, eu quero que outras mulheres também, né, que elas cresçam, evoluam e se inspirem, né? Não necessariamente só sobre o mundo erótico que eu passei, não. Eu digo de outros pontos da vida, porque eu passei por muitas coisas. Mia Lins não é só uma atriz, né, de filmes adultos, não. Mia Lins é uma empresária, é uma mãe, é uma mulher que saiu de um relacionamento tóxico, abusivo, entendeu? Então, que hoje em dia não tem medo, né? É uma pessoa direta, e aí eu penso que vai ser muito positivo para outras mulheres. Conta pra gente alguma coisa assim, em exclusivo, que tem no livro. Eu fui fazer um teste, tinha contraído gonorreia. Eu nunca tinha pegado nenhuma doença na minha vida. Foi a primeira coisa que eu tinha pego. Aí depois disso eu fiquei com medo. Aí um dos motivos, né? Aí eu fiz Só que foi muito rápido, né? A gente vai lá, toma os remedinhos, 3 dias depois eu fiz o exame de novo e não tinha mais nada, né? Já tinha se curado. Só que eu fiquei com medo. E isso foi uma das coisas que me fez, assim, querer sair da indústria. Isso foi um dos motivos. Isso eu não contei em lugar nenhum, até porque ninguém quer falar sobre doença, né? Ninguém quer falar, todo mundo tem vergonha de falar. E aí, depois disso, gravei mais uns 4 filmes no Brasil com camisinha, e aí eu não gravei mais. Hoje você encerrou, né, a produção, né, de filmes, né? Hoje, Mia Lins, qual que é a sua renda hoje, o que você faz? Hoje em dia, eu trabalho só com a internet. Eu faço camming, né, que é webcam. Eu tava com uma produtora, mas eu quase não tô mais produzindo, né? Tinha produtora que contratava os outros atores, atrizes que gravavam pra mim. Mas a minha renda hoje em dia se baseia na internet, todo conteúdo online, Snapchat, assinaturas de Snapchat, que basicamente acompanham o meu dia a dia, né? Eu vou tomar café, acabo de acordar, tudo eu vou postando.
é uma coisa assim, é como se fosse o Instagram, né? Só que a diferença é que o Snapchat é tudo, sem censura. Já o Instagram não, né? O Instagram não é todos os detalhes do meu dia a dia que eu posto. É basicamente isso. Eu tenho os meus fãs, meus assinantes que estão sempre querendo saber o que eu faço, né? Me acompanham em tudo. Entendi. Você tem uma infância? Eu criei um, né? E eu tenho um pessoal lá que cuida. Mas o meu público mesmo que eu trabalho é o Snapchat. A minha renda principal é o Snapchat, que é meus assinantes são árabes. Eu trabalho mais com o mercado árabe. Até o momento, né? Vamos expandir isso aí. Porque o OnlyFans, de negócios. Porque o OnlyFans, todo mundo tá no OnlyFans. Todo mundo, até as artistas famosas, Anitta, Mirella, todo mundo tá no OnlyFans. Agora o Snapchat já não tem concorrência, né? O Snapchat é uma ou outra que sabe trabalhar com o Snapchat. Então eu tenho que estar onde ninguém tá. Eu tenho que, né, fazer ali onde não tem muita gente, onde não tem concorrência. Eu vejo que o seu Instagram é um conteúdo mais tranquilo. Já teve contas derrubadas? Eu tive 20 Instagram derrubadas. Nossa, basiquinho. Só 20. Eu aprendi a lição, então esse último não tem nada. Tá no ranking, né? Das mais derrubadas aí, não? 20 contas do Instagram perdidas. E às vezes, assim, eu tinha um Instagram que eu perdi, tinha 2 milhões de seguidores, 300 mil, 200 mil. Ai, nossa, meus primeiros, eu chorei até os 3 primeiros. O primeiro, o segundo, o terceiro. Depois disso, nunca mais. Nunca mais eu chorei. A gente chora, né? Perdi. Perdi. Foi quanto tempo de produção do livro? Você se dedicou pra escrever o livro? Olha, eu comecei a escrever ele no final de 2019. E nisso, só que assim, 2019, só que não ficou pronto. Ele demorou pra ficar pronto, mas foi mais de um ano. Mas porque eu escrevia, parava, ficava um tempão, ficava lá parado. Aí eu escrevia, aí voltava, aí parava, escrevia. Aí nisso levou mais de um ano. Você está na questão de pré-venda, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a pré-venda, sobre onde, né, as pessoas podem encontrar o seu livro e quando vai acontecer o lançamento mesmo, de fato. A pré-venda, né, porque assim, a pré-venda é a forma de divulgação, para as pessoas saberem que aquele livro está ali acontecendo antes da venda oficial, antes de ter o livro físico, né? E essa pré-venda está acontecendo no meu Instagram, tem um link lá, eu posto lá, tem no Facebook. E estamos com a intenção de começar a fazer a distribuição de 30 de setembro. E a partir do 30 de setembro a gente começa a fazer as entregas e aí sim começa a fazer aí começa o lançamento oficial. Vou estar fazendo uma festa, vou convidar vocês, claro, de lançamento oficial, não tenho data ainda, né, para fazer autógrafo, sessão de fotos, mas a pré-venda é basicamente isso, né, a forma de divulgar, das pessoas conhecerem o livro antes de estar fazendo o lançamento oficial, né, fazer aquela venda, tem algumas vantagens, desconto, promoções, né, para quem compra durante a pré-venda. E aí quando começa a venda oficial, aí começa a distribuição, aí começa a fazer a parte de livraria, só que aí os valores já são outros, né? Já não tem tanta promoção, tantas brincadeiras igual quando era pré-venda. Bia, recebemos umas perguntinhas, né, dos nossos leitores, né, pelo Instagram. E aí agora eu vou passar essas perguntinhas para você, para que a gente possa responder aqui, tá bom? Quer dizer, na verdade, você responder. As perguntas são um pouquinho mais 18. Claro, né? Um pouquinho polêmicas. Vamos lá. A primeira pergunta, né? Você ainda tá fazendo vídeos de pornô? Não faço mais. Quanto tempo que você encerrou?
Já tem um pouco mais de um ano. Certo. A segunda pergunta, você é acompanhante? Não. E você já gozou em alguma cena? Já. Tem várias. É padrão ou já teve Não. alguma que você... Não, tem várias que não acontecem, mas as minhas cenas que tem squirt, por exemplo, eu sempre, né, não tem como, eu fazer um squirt sem gozar. Já é um orgasmo, é um gozo. Uhum. Mia Lins, você teria coragem de gravar um filme invertendo, né, os papéis, né? Então você... Fazendo inversão. Isso. Se fosse na época que eu era atuante, sim. Não teria problema. O que levou você a escolher o mundo pornô? Se não foi por necessidade, não foi por dinheiro? Não, foram vários fatores que me fez tomar essa decisão. Mas foi valor financeiro, o fato de eu e o meu ex sermos liberais, né? E fazer parte, assim, do fetiche dele. Então foram vários fatores, não vou dizer assim que foi só uma coisa, não, né? Foram vários pontos que me fez tomar essa decisão. Financeiro e a nossa parte safada. Já teve desejo de ficar com mulheres na vida pessoal? Já. Você se considera Bissexual. Já saí algumas vezes com algumas mulheres. Tranquilamente. Agora tem uma duas aqui muito interessante. Me dedica sexuais, isso de uma mulher. E a outra é como sentar sem cansar. Me dedicas... Nossa, é complicada essa coisa de me dedicas sexuais, porque que tipo de dica ela quer? Uhum. De se é, né, normal, se é anal, aí me complica. Mas eu penso assim, abuse dos brinquedos, mulheres. Se é uma mulher, use e abuse dos brinquedos, porque nada melhor do que uma mulher que acorda, pega o brinquedinho, goza e depois vai fazer suas coisas no dia, porque mulher que goza todos os dias é uma mulher muito mais feliz. Porque já viu aquela mulher mal-humorada no trabalho, chata, que, nossa, ranzinza, porque ela não goza, entendeu? E a gente não precisa esperar um homem pra gente gozar, a gente tem que gozar sozinha, tem que se conhecer, tem que estar feliz sozinha, pra depois pensar em sair com outros homens. Acho que essa, pra mim, seria a dica número 1, já que ela não especificou. E a outra pergunta é... Como sentar sem cansar? Como sentar sem cansar. Aí já foi mais específico, né? Geralmente, encostar as duas pernas, né? Assim, nessa região. E apoiar a bunda, assim, no calcanhar, né? Você vai ficar um pouco, assim, mais confortável. Geralmente, eu seguro aqui no peito. Às vezes, eu ponho, assim, a mão na cama. Varia muito. E uma coisa que eu falo, não é ficar sempre subindo e descendo. Porque a sensibilidade que dá na mulher é esfregar. E no homem, ele sente muito mais a contração da mulher, né? Aquela, por dentro, quando ela faz aquele movimento para frente e para trás. Porque isso faz esfregar muito mais do que você só ficar quicando. Então, eu falo muito para fazer um mix. Né? Você sentir, você tá cansando, vai pra frente, pra trás, não o tempo todo só quicando, porque vai muito da sensibilidade de homem. Tem homem que que o orgasmo vem mais fácil quicando, e tem outros que é mais assim, né? O movimento pra frente e pra trás. Então, utiliza os dois, né? Dosa. Vai sentindo, você vê o rosto, né, a expressão da pessoa, aí você, é o seu termômetro é a reação da pessoa. E aí é o melhor jeito de você quicar, de sentar, é fazer isso. Um pouco pra frente, pra trás e um pouquinho pra cima e sempre encostando a bunda no calcanhar. É isso. Como você se preparava para cenas de anal? Eu geralmente, quando eu tinha que fazer uma cena de anal, eu sempre começava um dia antes. Eu não comia feijão um dia antes, não é, gente? Eu comia, né, coisa mais... Não comia muito. E aí no dia seguinte, de manhã, eu comia uma fruta, não comia quase nada.
Eu ficava mais assim, na base do açúcar, né? Eu chupava um doce, uma balinha, um pirulito. Eu me alimentava mesmo depois das cenas. Porque não é igual quando você tem um relacionamento e você vai fazer anal com seu parceiro. Porque quando você vai fazer anal com seu parceiro, é simples, é rápido, né? E não é igual nos filmes que eles querem ver o negócio aberto, né? Eles ficam bem tirando, colocando. Não, quando você tá com seu parceiro é bem mais simples. E já no filme, tem que estar muito limpo mesmo, né? Tem que dar pra comer lá dentro. Você tem que, né? É como se desse pra você tomar um líquido lá de dentro, de tão limpo que tiver, que tá. E então já começava a minha preparação na alimentação. Às vezes eu utilizava um remedinho que a gente coloca lá e ele faz toda a limpeza, só que é bem difícil. Era raramente eu utilizava. E fazia chuca. Às vezes do chuveirinho e às vezes da ducha vaginal. Jogar líquido, né? A água até ela fica transparente. Na hora que fica transparente, e aí praticamente tá limpa. Aí eu jogava por último só o ar, né? Com a ducha vaginal. E a hora que soltasse aquele barulho, não saísse nenhum resíduo, nada, porque realmente estava limpo. Era basicamente essa a minha preparação. Mas tudo começa com a alimentação. Vai comer uma feijoada um dia antes. Aí não vai funcionar. Não. Você falou com relação ao... assim, não se compara, né? Dos dois tipos de relação, né? Mas as pessoas têm muito essa questão de... Eu falo isso por amigas, né? Que falam, não, mas não é tão simples assim. Eu li que você falou que demorou um pouco, né? Pra, na sua vida pessoal, você gostar, né? Eu levei 2 anos pra eu gostar de anal. Não. Meu ex foi muito insistente, ele gostava mesmo. Porque, né? Se fosse outra pessoa, a gente tinha desistido. Uhum. E hoje pra falar pras pessoas... quais são as regrinhas, né, na verdade, né, que você precisa seguir aí pra você conseguir ter uma relação mesmo com o parceiro, né? Ter essa vontade de fazer anal, de... Eu acho que assim, pra conseguir, a mulher tem que querer também, ela tem que estar com vontade, porque o anal começa na nossa cabeça, né? Se a mulher, se ela tiver na cabeça dela que vai doer, que ela não vai conseguir, ela não vai mesmo. Esquece, né? Então ela tem que estar muito relaxada, porque ele é um músculo e ele só vai funcionar, né? Ela só vai sentir prazer se ela estiver relaxada, se ela tiver realmente a vontade para fazer aquilo. E eu digo assim, abusem nos acessórios para as mulheres que querem começar a fazer anal e nunca fizeram. Limpem, porque uma das coisas que prende a gente, que atrapalha a gente para fazer o sexo anal é a limpeza. Porque se você sabe que você não limpou, que você pode sujar, aquilo já vai te travar. Automaticamente você já vai ficar com medo de fazer sujeira. E aí, quando você limpa, tá limpinho, você não, tá limpo, já tira aquele peso, você não, tá limpo. Aí vem o passo 2, né? Já tá limpo, ok. Aí vem a outra parte, que eu falo muito, use plug anal, porque ele vai deixar não só mulheres, tá? Homens também, né? Que tem facilidade de fazer anal. Plug anal, e eu falo sempre para comprar um com a base mais grossa, porque se for aquele muito fininho, não vai adiantar nada, é a mesma coisa que, né, o mindinho. Esquece. Eu falo sempre para comprar um plug mais grosso, né? De acrílico de preferência, porque o de metal ele esquenta e, né, eu não acho muito confortável de metal. Uso o plug ali, né, por um tempinho, não precisa ser muito, uns 10 minutos antes de fazer o sexo. E estimula, né, o parceiro chupa, né, deixa tudo molhadinho antes, e aí quando for penetrar, não vai já com o pau lá, né? Pega o lubrificante, né, molha bem, coloca um dedinho, 2 dedinhos, vai beijando, vai fazendo carinho, e aí depois, né, vai aos poucos, vai com carinho, que uma hora vai dar certo, entendeu? É que, no meu caso, eu queria mesmo fazer. Eu podia fazer chuca, o que fosse,
porque na minha cabeça ia doer. Mas se a pessoa realmente ela tem vontade, né, relaxa. Porque se você relaxar, você vai conseguir. Começa aqui, na nossa Então, cabeça. Você foi convencida, então. Fui convencida a fazer. Até que teve uma hora que eu tive um orgasmo. E aí eu falei, não, isso é bom. Agora eu descobri por que as pessoas gostam tanto de fazer isso. É muito bom. Tomar esperança, né? Os homens podem continuar aí nessa busca. Gente, é muito bom. Depois que mulheres que têm o primeiro orgasmo anal, vocês vão abrir ali um mundo de possibilidades que vocês nunca imaginaram que existia. E aí vocês vão ver que é muito intenso, é muito bom. Depois que eu tive, nossa, eu quero sempre, né? Ela gostei. Não é nem pelo parceiro, é pra mim. Bom, chegamos ao fim da entrevista com a Mia. Agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco. E sucesso, né? Sucesso aí nesse livro, sucesso aí em todos os projetos, como você falou, dona de si. Então, que possa ser referência para muitas outras mulheres. Muito obrigada pelo convite, adorei. Para quem quiser seguir, né, acompanhar um pouco mais da minha história, comprar o meu livro, no meu Instagram é Mialins com 2 Es, tá? Bem simples. E aí lá eu posto tudo sobre o meu dia a dia, vai ter o link do livro para quem estiver interessado em adquirir e tá acompanhando a minha história. É isso. Gostaria também de agradecer, né, a Thaís, né, e que cedeu aqui, né, esse espaço lindo, gente, que fica aqui no Tabuão, que é o estúdio Thaís Saraiva. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o estúdio, mas de antemão já quero agradecer pelo espaço. Gente, por favor, viu? Compartilha, curte esse vídeo, manda aí pros amiguinhos, manda pra todo mundo, tá bom? Essa foi uma entrevista, foi revelado algumas coisinhas aí, né, exclusivas. Então, segue lá, Primeiro Notícias, tanto no Instagram como nas outras redes.